Maravilha! Estamos aqui de volta com você no seu programa A Voz do Brasil para Cristo. Já está presente comigo aqui no estúdio Pastor Otto Lopes. Olha aí, Pastor Otto, você aí galã de cinema como sempre, arrebentando. E você vai nos seguir aqui. Já está liberado então a partir de agora no Facebook, o Brasil para Cristo SJC. Também nós vamos aqui pelo Instagram, @PRKleberFlauzino. Nós vamos também pelo YouTube do Brasil para Cristo, que é o Brasil para Cristo SJC, o Facebook Brasil para Cristo SJC, o site Essencial FM, que você nos acompanha lá, e também nós temos aqui pelo aplicativo essa bondade de Deus para a gente caminhar juntos aqui nesta manhã. Pastor Otto, tudo bem? Como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Vai me ajeitando aí, Agostinho, até a gente se programar aqui. Bom dia, Pastor Otto. Bom dia para todos os nossos ouvintes, você que participa com a gente pelo YouTube, todas as plataformas, Instagram também. Pastor Kleber, Pastor Fernando, prazer estar com vocês aqui. Agostinho, o nosso homem da técnica, obrigado pelo carinho, muito bom estar com vocês. E faz um café, Otto, mas faz um café. Café é um negócio bom demais. Café é bom demais, ele capricha no café, ele é bom. Pastor Otto, tudo em paz? Graças a Deus. A gripe sempre. Foi ou tá? Não foi ali. A gente tá naquele processo de libertação, sabe? Eu tô nessa fase, tô precisando desse processo. Olha, o processo eu já tô, porque misericórdia, meu irmão, misericórdia. Tá falando o pastor Otto aqui fora do estúdio aqui, que, puxa vida, deu quinta-feira passada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias. Nunca peguei uma gripe tão forte assim, Otto. Nunca peguei. O nosso organismo, ele acaba mudando, né? Então, principalmente depois da Covid, né? A nossa resposta imunológica ficou diferente. Exatamente, meu irmão. Misericórdia. Que luta isso aí, viu? Que luta. Mas vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Pastor Otto, como é que tá a Metodista Wesleyana? Tá uma bênção, graças a Deus. A gente está vivendo um processo a cada ano, né? Um processo novo. Deus tem sinalizado coisas grandes pra gente, né? Eu falo que a igreja Metodista Wesleyana em São José dos Campos, uma igreja guerreira, e hoje a gente ostenta um título da igreja mais feliz da cidade. Tem igreja que é bonita, eu sei que a sua igreja é muito bonita, mas a Wesleyana, o povo que me assiste é o povo mais feliz da cidade. Vendendo o seu peixinho, já começou já fazendo falta, mas é mesmo, eu estive lá aquele ano pregando lá. E graças a Deus, olha, a gente viu lá que a coisa estava assim, bem estruturadinha, bem joinha. E graças a Deus que a coisa está funcionando. Quanto tempo você está lá, Pastor Otto? Esse é o meu 5º ano já, cheguei em 2018. Certo. Esse é o 5º ano que a gente está lá, tá eu, a Pri, minha esposa, já está assistindo aí também com a gente está nesse trabalho de recomeço, né, reconstrução da igreja, fazem 5 anos. 5 anos. Quais os desafios, Otto? O desafio inicial, eu acredito, pra gente, primeiro a gente veio de uma outra cidade, né? A gente morava em Taubaté. Certo. Eu era pastor lá também. Mas eu acho que o maior desafio primeiro, conhecer a cultura da cidade, que é, por mais que a gente tenha uma geografia próxima, né? É bem diferente. A cultura de São José dos Campos é diferente. Eu brinco que São José dos Campos parece Houston, no Texas, que tem um monte de imigrante, tem muita gente que não é da terra, né? Então a gente tem que aprender um pouquinho da cultura da cidade, mas a cultura de todo mundo que vem de algum lugar do país, né? Então tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Norte, Nordeste, Sul, enfim, e a gente vai entendendo um pouco dessa cultura. Então o primeiro desafio foi isso. O segundo desafio maior foi reconstruir uma igreja, né, que estava passando por um processo doloroso e precisava, assim, de dedicação, carinho, de um pastoreio presente, né? Então, entendi. Esse é o nosso chamado, a gente veio para cumprir essa missão aqui. Você veio de Taubaté? Taubaté. Seu pai era pastor? Meu pai era pastor lá em Taubaté, ele aposentou, né? Meu pai... Tá jubilado? Tá jubilado. Na verdade, eu acho que ele vai jubilar ainda. Ele não tá pastoreando mais, né? É diferente um pouquinho de denominação para denominação, mas ele tá quase jubilando ali. Hoje ele cuida de uma área administrativa da igreja, dos pastores do Brasil. Eu falo que ele é o cara do INSS, da aposentadoria dos pastores da Wesleyana. Rapaz... Ele cuida dos velhinhos da igreja. Quantos anos de pastoreio seu pai tem? Já tem mais de 40 anos de ministério já. História, hein? Rapaz, se eu falar pra você que quando eu nasci, tava pregando. E se eu falar pra você que eu nasci no hospital, que eu nasci dentro do carro porque tava pregando, não parava de pregar, minha mãe entrou em trabalho de parto, o pessoal levantava a mão, pastor, e achava que ele tava arrebentando, e o pessoal falou, não, pastor, para de pregar que sua mãe era seu filho. Ele era pastor em Betel, na igreja Betel, em Wesleyana, mas no bairro Betel lá, de Petrópolis, 1984. 1984.
Você é filho único? Não, tem um irmão mais velho. Mais velho. Irmão mais velho. Então você é o peixe. O peixinho de casa, né? Daquele jeito. Como é que chama seu irmão? Reuel, olha que nome bonito. Reuel? Reuel. Rapaz do céu. Pastor ou não? Não, ele tem muito mais chance, teria, né, de ser pastor do que eu, porque quando você olha em casa, você olha a característica do meu irmão, todo um cara sério, centrado. Meu irmão é professor da universidade, mestrado em engenharia. Hoje ele é professor de Senai. É um beijo pra você, tem sobrinhos lindos, tem filhos lindos, meus sobrinhos. Então ele é um cara, assim, técnico, fez computação, trabalha desde cedo. Meu irmão, o camarada que pedia, pastor, eu vou contar muita história hoje, tá? Meu irmão, camarada, chegava pro meu pai e falava assim, pai, me dá 20 reais. Meu pai falava, dá uma hora. Aí eu falava, aprendi, meu irmão pediu 20 reais, vou pedir menos pra meu pai me dar. Eu falava, pai, me dá 2 reais. Meu pai falou assim, por que você quer 2 reais? Eu falei, mas meu irmão pediu 20, você nem perguntou? Falei, por que você quer 2 reais? Eu falei, pai, mas você não perguntou pro meu irmão? Meu pai falou, lógico que eu não perguntei, porque eu sei que ele vai pagar o transporte, lanche pra trabalhar. Isso aqui é 2 reais pra comprar cerol pra empinar pipa. Tem uma diferença, entendeu? Então, quando Deus vai escolher alguém que você imagina, em casa, naturalmente, todo mundo olhar e falar, o Reuel é um cara que vai ser um pastor, um teólogo, um cara... E Deus vai escolher eu. Pois é. Improvável, né? Pois é. Rapaz, então você vem de uma família de pastores, seu pai... Seus avós eram do ministério ou não? Não. O meu pai, ele se converteu aos 10 anos na Igreja Batista. E aí outros irmãos foram se convertendo. Minha tia também, da família do meu pai só tem uma tia que casou com um pastor. E do lado da minha mãe, não tem. O pessoal se converteu também, mas pastores não. É a primeira geração, eu sou a segunda geração de pastores da minha família. Entendi. Sempre metodista wesleyano? Eu sempre metodista wesleyano. O famoso berço El Shaddai. Meu Deus. Sabe aquela pessoa que fala, nasci na igreja? Eu literalmente quase nasci na igreja. Eu nasci dentro do carro. Não deu tempo de chegar. Essa é uma história engraçada. Eu nasci dentro de uma Belina Ford. Você sabia disso? Você sabia dessa história? Não, dessa história eu não sabia. A Ford tinha que me patrocinar, porque eu nasci dentro de uma Belina Ford. Eu sei que teve uma criança que nasceu no avião. Você sabe dessa história? Não sei. Uma criança nasceu dentro do avião e a companhia aérea patrocinou essa criança a vida inteira. Eternamente, passagem gratuita. Pois então, Ford, ajuda a gente patrocina, aqui, ajuda aqui. Ford Ranger aí pro Pastor Otto aqui, ó. Manda duas, pode ser uma seminova. Aí, ó. Puxa vida, rapaz do patrocina. Céu. E você nasceu na Belinona antiga? Belinona branca, cara. Antigona, aquela primeira, isso mesmo, meu pai teve Belina, Corcel 1, Corcel 2. Meu pai teve Corcel 1, Corcel 2, Brasília, Fusca em casa era igual trocar de roupa. Fusca todo pastor tem que ter um Fusca. Eu tive Fusca. Pastor tem que ter Fusca. Eu tive Fusca. E vou falar uma coisa pra você. O Fusca é um carro que eu vou te dizer uma coisa, irmão. Ele é pra pegar mesmo, viu? Porque esse aí não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Realmente o Fusca ele é fantástico. Quem viveu, rebenta o cabo de embreagem, você tá ali. Não sei o que, você tá ali. E rapaz, cada história de culto. E Kombi, seu pai já teve Kombi? Não, Kombi não. Meu amigo. Aí mas a igreja tinha Kombi. A igreja tinha Kombi. Teve duas. Rapaz, o negócio é tenso. Primeiro que família de pastor com Kombi, você já sabe o que vai dar. Quem ia embora em 5 minutos a pé, agora espera depois do culto pro pai levar. Exatamente. Então, o carro do pastor virou oficialmente o transporte coletivo. É isso aí. Mas meu pai tinha um Fiat 147 e a gente dava carona. Não, aí já... Era o Chapolin, isso em Maringá, norte do Paraná. Meu pai foi pastor lá, a gente morou durante 8 anos. Eu era criança, pastor Kleber, eu não entendia, mas meu pai, sempre muito generoso com minha mãe, a gente dava carona para uma senhora, né? Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas era uma senhora muito querida. E eu pequeno ficava no meio, né? Eu não queria ficar no meio. Era uma senhora um pouquinho mais fortinha assim. E aí era uma briga entre eu e meu irmão mais velho. Meu irmão também era um pouquinho maior naquela época. E eu ficava sentado no meio, espremido assim. Eu não gostava na época, né? Mas depois eu fui entender. Isso ficou muito no meu coração. Hoje eu e a Pri, eu tô aqui no ministério faz 15 anos. Consagrado 15 anos, trabalhando aí pelo menos 17 anos. A gente vê como faz diferença na nossa formação hoje. Sobre abençoar, ajudar. Carona é o mínimo, né? Mas muitas coisas que a gente acaba fazendo hoje são memórias que foram construídas enquanto a gente estava sendo ali formado no caráter com os nossos pais. Eu vi muito isso, meu pai ajudando muita gente. Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, ó, só conhece o coração de um pastor outro pastor. Só.
Por quê? Porque tem coisas que você vai tentar explicar para os outros e você não vai conseguir. As pessoas não vão entender. Sim. Sempre vão ficar pensando uma coisa aqui, outra ali, mas é coisas que só a gente entende. E eu vou dizer para você, tem muita coisa lá de trás que eu acho até que não deveria ter sido feito daquele jeito, na minha casa. Sim. Porque matéria de preço a gente pagou. Mas toda essa pegada que a gente vê lá de trás, ela tem uma razão, tem um porquê. Hoje você consegue compreender melhor do que quando a gente era adolescente, quando a gente era mais novo, o porquê de algumas coisas. Então, é muito interessante isso aí hoje, a gente pensar como Deus vai lapidando a gente com o tempo. E vai lapidando de uma forma que só Ele sabe. Na sua casa, é o seu pai como pastor, seu irmão mais velho, seu irmão mora aqui na região? Não, meu irmão mora em Taubaté. Certo. Professor lá também. Minha mãe, missionária. Meus pais se conheceram no seminário teológico, né? Sim. Minha mãe, na igreja metodista wesleyana, eles não usam a nomenclatura pastor, embora, vou ser bem honesto com você. Sim, sim. O pessoal fala que eu gosto de causar, né? Eu falo sem freio. Não, não é. Tem muita mulher missionária que coloca os pastorzadas no bolso, chinelo. Tá? No chinelo. Mulher, assim... E eles liberam, então a gente não tem problema com nomenclatura, o ponto não é esse, a gente reconhece o ministério, mas é uma coisa de nomenclatura, a gente não fica brigando por isso, a mulher vai e exerce. Isso é fato, né? Isso então... é fato, a gente vê isso aí e tem muitas aí que estão dando mais do que show, estão arrebentando. Ô Otto, você pensou em ser pastor? Pessoal do Instagram, um abraço pra vocês aí, tem gente falando com você ali, ó. Boa. Um abraço pra vocês aí. Ó, Luiz, tem um pessoal da igreja que está assistindo, alguns amigos que eu mandei. Aproveitando você que tá no Instagram, vamos fazer um exercício rapidinho. Pega esse aviãozinho que tá aqui, ó, e já clica nele e manda para uma galera que tá assistindo aqui, ou para alguns amigos que não estão assistindo, né? E começa a enviar aí. Vamos fazer isso aqui 5 minutinhos. Já. Você vai ver que vai bombar. Já. Eu tô mandando nos grupos dos meus amigos, a família. Manda. Rapaziada, tá assim. Pessoal nosso aqui também do Brasil para Cristo, pessoal que tá me seguindo aí no Instagram também. Acompanha aí, a gente não conseguiu hoje, mas a gente vai conseguir fazer isso com você aí, tá bom? Agostinho, manda o link para mim se você puder também aqui. Deixa eu mandar no grupo da igreja aqui o pessoal do Instagram. Beleza? Manda o link do Instagram para mim. Você tá com a gente aqui, o pastor Otto da Metodista Wesleyana, pastor Otto aqui em São José dos Campos, casado com a pastora Priscila, que já estão aqui há alguns anos conduzindo o trabalho, e graças a Deus pela vida dele. Você está na Essencial FM, esse é o seu programa Voz do Brasil para Cristo. E o nosso pedido e convite, aqui está o pastor Otto. Você está nos seguindo agora pelo Instagram, @PRKleberFlauzino, também pelo Facebook da igreja O Brasil para Cristo SJC, também pelo site essencialfm.com. E se você não pode assistir, mas pode ouvir, você pode baixar o aplicativo agora, aí no seu Play Store, e você vai conseguir com a gente acompanhar, vai ser benção aqui, tá bom? Baixa lá, Essencial FM, e nós vamos caminhar juntos aí para a glória de Deus, beleza? Pessoal da Metodista Wesleyana, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Pessoal do Brasil para Cristo, os amigos da rede, um forte abraço a todos vocês aí, em nome de Jesus, tá bom? O pastor Otto tá mandando um link aqui pro grupo dele aqui, o pessoal fechado. Você vai acompanhar essa live gostosa e abençoada aqui, tá bom? Agostinho também já tá me mandando um link aqui pelo Instagram, quero compartilhar com você. Otto, na sua casa, quando é que passou no seu coração que um dia você seria pastor? Pastor, a gente brinca que quando a gente tem um bom exemplo em casa, a gente deseja imitar. A minha mãe disse que eu brincava de ser pastor quando era criança. É o filho que vê o pai fazendo e não tinha consciência, mas quando minha mãe perguntava, os amigos perguntavam, e aí, Otto, o que você vai ser quando você crescer? Eu dizia, eu vou ser um pastor. Eita. Quando eu descobri o que o pastor fazia, eu falei, não quero. Voltei atrás. Aí você começa a ver, né? Eu falo assim, pastor, de coração, graças a Deus, eu tive assim uma criação maravilhosa naquilo que eu posso dizer, constituição do cristianismo e evangelho, na visão dos meus pais, casamento dos meus pais, vida ministerial. A gente teve uma vida de abdicação de muitas coisas, tá? A gente não teve uma vida fácil. O evangelho, eu falo assim, o evangelho que a gente vive hoje, que as pessoas experimentam hoje, é diferente a cada ano. Agora imagina, eu tô com 39 anos, quando eu nasci, vamos colocar aqui 35 anos atrás, eu estava entre 5 e 10 anos, que eu não entendia as coisas, eu não entendia o porquê que no domingo à tarde
eu tinha que parar de jogar bola, jogar vôlei, brincar com os meus amigos. Nem eu. E me arrumar para ir pra igreja. Nem eu. E aí todo mundo lá na rua jogando vôlei, se divertindo, e eu tinha que abrir mão de tudo. E eu não podia, não tinha escolha. Porque meu pai falava, vamos pra igreja. Você tinha ensaio? Tinha. Minha adolescência, sabe quanto que a gente ensaiava domingo? 2 horas da tarde. É isso aí, cara. Coral. É igual. Cara, mas família, como é que Não, é igual. Sabe, era bem diferente. Hoje, eu acho que essas coisinhas dá pra ajustar. Sim. Entendeu? Sim. Dá pra ajustar. Também eu reconheço que na época não tinha, todo mundo tinha carro, e etc e tal. Mas veja, a minha, escola dominical de manhã, oração domingo de manhã, depois escola dominical de manhã. Quando não, ensaio dos jovens depois da escola dominical, culto ao ar livre 2 horas da tarde. Sim. E ensaio do louvor às 17 horas para o culto que começa às 19. É isso aí. Domingo é domingo, cravado, e culto todo sábado. Pergunta que não quer calar, como é que você vive? Exatamente. Onde ficava a família nisso, né? Pois é. Gente é engraçado que a gente dava conta, vamos pensar assim, né? Sim, eu costumo pensar que no excesso havia proteção. Sim, faz sentido. Então assim, para blindar tal. E até porque, naquela época, as ferramentas que tinha aí para viver uma vida em sociedade eram bem menores. Então, culto ao ar livre funcionava mais. Hoje, Sim. culto ao ar livre com rede social, nós estamos aqui transmitindo por 5 agora. Entendeu? E aquela época era diferente. Mas, eu tive esse pensamento. Eu não queria. Foi igualzinho. Quando eu descobri, pensei, aí as pessoas olhavam, como eu te disse, tem um irmão que trabalhava na igreja, sério, com competências, e eu era brincalhão, eu queria empinar pipa, andar de bicicleta, como uma criança normal, jogava bola o tempo todo. Então eu tinha meus compromissos na igreja, mas o meu compromisso ele ficou mais evidente a partir dos 14 anos. Então 12, 13, eu cheguei em Taubaté, eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos. Então foi uma mudança também, que é algo que a gente não fala muito, mas na itinerância que a igreja tem. Sim. Eu saí numa idade adolescente para uma outra cidade, cultura totalmente diferente, para uma igreja que eu não queria vir. Como filho, eu queria ficar perto dos meus amigos, né? Ainda mais na idade. Normal. Então, quando eu comecei a me desenvolver melhor, eu cantava, tocava no louvor, as pessoas olham pra gente e elas vão falar assim, poxa, o Otto seria um bom pastor. É o tipo de visão que eu achava que as pessoas tinham, ao passo que não era comigo, né? Porque é um negócio que eu não queria. Eu queria bagunçar, festejar. Só pra você ter uma ideia, na minha formatura de 8ª série, não lembro se eu tinha 13, 14 anos, meu pai pagou. Paguei, sabe aqui, vai pagando por mês na data da formatura. Meu pai não deixou ir. Pensa na revolta. Rapaz. Não pode, não vai. Pai fala, obedece. Eu fiquei com uma raiva na época, eu lembro. Embora não tenha problema, né? Meu pai falou, não, você não vai. Ele sabia o ambiente. Fiquei muito bravo na época. E isso começou a entrar no meu coração de várias formas. Eu falei, poxa, eu não posso ir na formatura, tal. Meu pai muito provavelmente já sabia o que acontecia lá. Música, festa, bebida, essas coisas. Não queria que eu fosse exposto a isso, talvez, né? Na época. E de alguma forma eu comecei a fazer conta, né? Falei, poxa, vou ter que abrir mão disso, não é errado. Aí você começa a relativizar e eu acho que isso fez com que eu começasse a correr daquilo que era o meu chamado. Porque eu entendia, Deus já tinha falado no meu coração ainda na adolescência, né, que eu tinha algo a realizar, uma missão, né? Então eu fugia de tudo quanto é jeito. Não queria de jeito nenhum ser pastor. E aí, Otto, quando é que isso foi ardendo no coração? Bom, o que é engraçado é que foi com 19 anos, dos meus 17 aos 19 anos, foram 3 anos consecutivos, a gente participava de um retiro da igreja, que é um retiro de carnaval, um retiro, na verdade, espiritual, né, no período do carnaval. 17 anos? 17 anos, com 17 anos. Eu estava no louvor da igreja, e em cada retiro desse, Deus levantava uma pessoa, um homem, às vezes 2 pessoas para falar do meu chamado. E eu falava, um dia eu vou, tudo bem, legal, amém, nós estamos juntos, e nada. E foram 3 anos consecutivos, e no ano de 2003, o que é engraçado é que em 2003, quando eu fui para o retiro, em 2003 eu vim morar em São José dos Campos, fazendo faculdade. Estava fazendo faculdade aqui, fazia faculdade na Univap, tinha 18 anos, fiz 19 anos aqui. No ano seguinte eu fui para o seminário. Eu fui pro retiro da igreja em 2004, em Campos do Jordão. E foi um ano decisivo, porque também eu cheguei muito estranho lá, tá, pastor? Tava revoltado,
Tá usando um cabelo Black Power, que Deus não... Ah, não, que Deus não permita que quem está nos assistindo procure essas fotos. Queremos. Achou, Agostinho? Deus do céu. Eu só não consigo ser tão da moda quanto o Thiago Correia. Não, com ele não tem Thiago Correia. Ele, quando vai fregar, te manda foto sempre com tênis. Ele fez questão de mandar foto pra mim, o Nike. Nike. Eu falei que ele tá parecendo o passionado de São Belo. Rapaz, com um blazer azul. Isso! Sabe? O Thiago é sensacional. Tá assistindo ali, ó. Ele é o galãzão. Ele mandou pra mim esse final de semana. Eu acabei de falar da foto. O que ele vai fazer? Vai procurar a foto. É desse jeito, jeito. Eu tô falando ao vivo. Priscila, meu amor, se você está assistindo aqui, o Thiago te mandar mensagem, não responda o Thiago agora, não deixa ele ver essa foto. E pior que eu tenho a foto que um amigo meu, o Michael Maia, mandou quando eu tocava bateria. Pensa um cabelão assim, é desse jeito que eu cheguei. Nossa, eu tava com unha pintada, eu tava assim, estranho, esquisito. Não, mas tava esquisito mesmo. Tava cabuloso, como diz os meninos lá em Taubaté. E eu fui pro retiro, sim, revoltado, moro sozinho. Foi o ano que eu conheci balada, foi o ano que eu conheci festa. Graças a Deus, nunca tive interesse por drogas. Então eu posso falar que a minha vida inteira eu nunca me envolvi com nada disso. Já tinha dado um pulinho fora então, né? Já. Então, 2003 foi um ano decisivo na minha vida. Isso aí, É isso aí. O Thiago mandou o quê? Foto dele. Foto dele com o Nike. E aí? E aí, nesse ano, foi um ano decisivo porque ou eu me firmava ou eu descambava de vez. Certo. Tá? Eu não tinha motivos em família pra ficar com raiva, pra me desviar, pra não gostar de Deus. Você foi morar sozinho? Eu vim morar aqui em São José dos Campos. Eu morei na Nelson Dávila. Lugarzinho? Sweet Service. O famoso treme-treme. Meu Deus do céu, porque Deus tinha projeto com você. Morar ali. Que ano era isso aí? 2003, eu tinha 19 anos. Meu amigo! Quem mora em São José dos Campos sabe falar do treme-treme. Sei, rapaz. Então, assim, eu até brinco, um garoto do interior. Eu vi coisas naquele prédio que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi 2013. 2003. Eu já tava na polícia. Uhum. Meu irmão, era operação uma atrás da outra. Ali nos prostíbulos que tinha na Nelson Dávila. Na Paraibuna de cima, do lado do Bradesco. E bala e tal, terrível. Coisa terrível, pesada. Tráfico à noite pesado. Quando o Sweet Service saiu, era uma coisinha legal, top, nada contra o condomínio, mas ele ficou no meio da pegada. Sim. E aí, um abismo chama outro abismo. Na boca do leão, aí só rolou. Eu imagino você lá com essa idade. Então, assim, eu via e me assustava porque eu não sabia o que era. Imagina você indo para um lugar que você não sabe. Aí quando a gente andava pelaquela avenida naquela época, aí depois eu fui descobrir as casas que tinham ali e eu andava, acho que é Anchieta que fala, né? Lá em cima. Eu andava até Anchieta para economizar para pegar o ônibus. Sim. Eu pegava às vezes carona, pedia carona para ir para a faculdade. Você estudava no Urbanova. Estudava na Univap Urbanova. E era engraçado porque foi uma fase que Deus me ensinou muito, porque meu pai bancava, era uma faculdade integral. Meu pai me ajudava e falou, eu vou te bancar, eu queria ir para outro lugar, né? Eu queria ir para o Paraná, federal lá, estadual, desculpa. E aí eu vim aqui e aí eu tinha o dinheiro somente para pouco, para semana, para o mês. Eu não lembro se era R$50 naquela época que eu tinha para gastar. Então, às vezes, ou eu pagava a passagem ou eu almoçava. Entendi. Então, às vezes, eu tava com muita fome, eu almoçava. E quando eu falo isso, não meu pai era mesquinho, tava dando a realidade dele. Já pagava a faculdade, tinha vários custos envolvidos. Entendo. Eu não tinha como trabalhar. Mas muitas vezes eu pegava carona e eu passava por essa avenida. Aí eu via os carros parando, pais de família, dá pra ver ali parando nesse lugar. E não tinha como desviar, né? Às vezes passava do lado de cá, era uma coisa de louco. Mas foi um ano assim que Deus me provou muito. Eu ia na igreja no final de semana, tá? Às vezes eu saí daqui e ia pra Taubaté. Mas foi um ano que eu comecei a desconectar, tanto da igreja, dos amigos de Taubaté na época. E até cheguei a frequentar algumas igrejas aqui em São José dos Campos, mas acabava que não ia em tudo não, tava bem tranquilo. Bom, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá falando um negócio aí interessante. Um abraço, Thiago, tá mandando aqui. Você disse que chegou aqui em São José, veio morar ali no Sweet Service e tal. Ô Otto, eu prestei concurso. No primeiro concurso passei. Agora, ó minha vida. Minha vida era tocar na igreja, praticar esporte, trabalhar e estudar. Era isso. Você pensa um filho de pastor, na igreja eu só não fui líder de mulheres ainda, o resto já até
Não sei se é daquela época, ninguém entendia nada de música, mas colocava como dirigente do coral, você ficava naquele negócio lá. Então, até hoje não entendo o que põe gente assim que não é formado em música, mas... E aí, rapaz, você imagina eu, onde você falou, minha primeira operação policial foi na sauna executivo, lá no início da Avenida São José, um lugar terrível. Eu não sabia o que era esse mundo. Eu não sabia que era esse mundo. Rapaz, eu fiquei assim, falei, meu Deus, que mundo é esse? Porque a vida da gente era igreja. Sim. Igreja. Já cansaram de me oferecer droga, mas eu sempre tive medo com essas coisas não. Isso aí eu não quero saber não. Mas, e algumas coisas na vida da gente, quanto crente, a gente não foi muito preparado. Por exemplo, não porque não, mas não explicava por que não. Sim. Então, alguns amigos meus foram embora. Se perderam por isso aí. E foi nessa época que você foi pro retiro, e aí? Nesse retiro, o pessoal que estava no retiro, é engraçado porque eles falam que eu estava escondido. Essa história é bem interessante, que eu estava escondido atrás da mesa de som, no chamado. Então acabava ou no meio do culto, ou no final do culto, tinha aquele mover. O período de carnaval era assim, e meu pai estava no final, eu não me lembro quem pregou nesse dia, mas eu sei que Deus tomou o ambiente, todo mundo tomado pelo poder do Espírito Santo, as pessoas chorando, e aí meu pai dizia, Deus está chamando alguém aqui, tal, e de repente ele falou assim, Jonas, eu estou te chamando, e tal. Daí levantava outro, eu lembro que na época levantou um amigo meu, meu melhor amigo na época, levantou, foi, quando ele chegou na frente, meu pai falou assim, como pastor, né? Ele disse, o verdadeiro Jonas não veio ainda. Jonas. Aí eu lá no fundo, tudo doido já. Eu sentado atrás da medição escondido. Tava com outro amigo do lado, o Juninho, o apelido dele é Robozinho. Aí eu olhei pra ele assim e falei, cara, será que sou eu esse negócio aí de Jonas? Como o nome é Jonas, cara? Sei na carne, né? Carnalidade pura. Aquele azeite 90% água, sabe? Não tem nem oliva nesse azeite. Eu falei, cara, tá estranho esse negócio. Aí eu olhei lá pra frente, vi todo mundo chorando. Eu falei assim, cara, se sou eu, que Deus me pegue aqui agora. Pra que eu vou falar isso, pastor? Nessa hora, eu lembro que eu fechei o olho, fui orar. Quando eu vi, alguém tava me levantando. Meu Deus. Não tinha ninguém do meu lado, ninguém. O Juninho não me pegou, ninguém. E eu fui me arrastando pra frente. As pessoas que vêm, tem pessoas que estão assistindo aqui que estavam nesse retiro, que eles descrevem que eu ia brigando lá na frente. E aí o povo começa a chorar, começa a glorificar, porque viram, né? E eu acho que aí entra o tema da live, né? Quem diria? Poxa, o Otto, pastor, quem diria? E isso já foi em 2004, né? E eu cheguei lá na frente, aí amém, fui, recebi a oração, aceitei, falei amém, chamado, ok, mas não sei o quando, eu tinha o sim, mas não sabia o quando, e nem estava muito afim também. Nem estava muito afim. Nesse ano eu já voltei para Taubaté, já não estava mais em São José dos Campos, estava iniciando uma transição da faculdade para Taubaté, trabalhava lá numa clínica de fisioterapia, fazia faculdade de fisio na época. Que bacana, né? E Deus me permitiu casar com uma fisioterapeuta, que é a Pri. Que coisa louca, né? Mas é outra história. E aí eu volto pra Taubaté e aí as coisas começam a não fluir. Faculdade dando errado, trabalho, não sei o quê. Aí um dia, num domingo à noite, eu lembro que eu não conseguia dormir e Deus começou a falar muito ao meu coração depois de um culto também maravilhoso lá. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, depois do retiro, em 2004. Eu falei, não sei, acho que Deus tá falando comigo, eu tenho que ir pro seminário, eu preciso ir. Aí meu pai olhou assim pra mim, de madrugada, eu com aquele olho assim, no cabelão desse tamanho. Meu pai colocou a mão no meu filho, fica tranquilo, vou resolver, dorme, amanhã a gente conversa. Quando eu acordei no outro dia, minha mala tava pronta. Eu acordei no outro dia, meu pai nem esperou eu ter um surto de sanidade. Vai que... Minha mala tava pronta. Falei, o que aconteceu? Não, filho, vamos lá em São Paulo, vamos conversar com esse pessoal lá, vamos conversar, porque o seminário tem que fazer uma prova, tal. O ano letivo já tinha acontecido, né? Já tinha feito as provas. E meu pai me levou, ligou pro diretor e falou, ó, o Otto, o diretor conhecia na época também. Hoje ele é bispo da igreja, bispo Luiz Fernando Ramos. Beijo, inclusive, um abraço. Foi um pastor incrível, bispo hoje no Espírito Santo. Ele falou, não, a gente faz as provas, pode fazer as provas depois, as matérias ele pega, ele vai dobrar o tempo, tudo bem. E foi o que aconteceu. E quando eu cheguei lá,
com a mochilinha nas costas, mas daquele jeito, parecia um bicho grilo, cabelo desse tamanho, barba, não podia, o pessoal não usava barba na época, com barba, cavanhaque, um bagulho assim. Aí os meninos, quando olharam pra mim, teve um caiu na cama e falou assim, não, o Otto não acredito. Só que esse camarada que falou o Otto não, que é um amigo pastor, também não vou falar o nome dele aqui, e era um dos caras mais bagunceiros que tinha na igreja. A gente tinha muito encontro de jovens, adolescentes, que a gente chama de convenção, retiros. E assim, o pastor dei muito trabalho, eu não vou negar, não, dei muito trabalho. Meu negócio era não dormir à noite, dar trabalho. A gente bagunçava com os monitores de acampamento. Aí, filho de pastor sofre, né? Pra caramba. Pastor, eu não sei se eu posso falar isso, porque as crianças vão assistir e vão querer fazer. Não, crianças, não façam isso em casa, crianças. Dá rolo. Cara, a gente dava muito trabalho, a gente não dormia e ficava fazendo barulho. Ficava, retiro de crente é engraçado, né? Você vai pro quarto e não pode dormir, fica imitando galo, porco, vaca, esse negócio de fazenda. As bagunças. Aí o monitor entrava e tava todo mundo quieto. A gente era os camaradas que colocava pasta de dente, tirava estrado da cama para os outros cair. Então eu orei muitas madrugadas quando os pastores pegavam a gente, ficava madrugada orando. Lavei muita panela em convenção de adolescentes, porque a gente bagunçava. E aí Deus pega e tira esse menino bagunceiro, que era assim, quando eu falava bagunça, obviamente tinha os limites, né? Não extrapolava. Mas Deus pega esse camarada e fala, então você vai ser meu pastor. Tanto que muitos pastores da igreja wesleyana falam, rapaz, você, quem diria que você seria um pastor? Eu falei, nem eu, rapaz, não brinca muito não, que se der tempo de desistir, eu paro agora. Meu Deus do céu, Otto. Desse jeito. E sua mãe, o que falou sobre isso aí? Ah, minha mãe ela sempre soube, né? Minha mãe é uma mulher de oração, como uma boa esposa de pastor que tem a sua identidade, né? Ela não é só esposa de pastor, ela é missionária Jurema, mamãe está assistindo a família. Ela se alegra, né? É alguém que ora por mim sempre. Minha mãe é uma amiga também, embora a gente fale que o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, minha mãe é uma amiga. Então ela ficou feliz por ver que Deus estava cumprindo aquilo que ela orava. Ela orava por nós desde pequeno, então não é que tanto faz quem Deus foi chamar para o ministério, ou eu ou meu irmão. Ela queria ver a gente servindo. Se for sendo um pastor, amém, seguindo os passos do pai. Se fosse servindo na igreja, servindo a Deus de alguma forma, né? Ela mais do que ninguém, assim como meu pai, sabe das dores que o ministério traz, das alegrias que o ministério proporciona. A gente tem alegrias que nenhuma profissão no mundo pode ter, né? Pode proporcionar, as dores também. E por isso que eu falo, precisa de um preparo, pastor. Por exemplo, no mesmo dia em que eu vou celebrar o aniversário, vou visitar o pai que acabou de receber a notícia de um filho que nasceu. Ele tá lá, o filho nasceu. Fui no aniversário, à noite às vezes eu tô no velório. E olha as emoções, o choque de emoções. E o pastor passa por isso. A gente passa por coisas que nenhum outro profissional passa na vida. Nenhum membro da igreja às vezes passa. Então a gente é um mix de consciência. Eu comecei muito cedo. Eu digo que eu levei vantagem, eu não tinha informação privilegiada, mas eu levei vantagem em relação a amigos que foram para o ministério sem pertencer a uma família pastoral, justamente porque eu vi muita coisa. Presenciei, participei de muita coisa. Por exemplo, trabalho de libertação. Eu não dormia, eu via todas as crianças da igreja dormindo. Eu tinha lá, sei lá, 7, 8 anos. Eu tava dentro da igreja, os capeta torando lá na frente, virando os olhos lá. E eu tava lá atrás olhando assim, o que tá acontecendo, o que é isso? Perguntando pro meu pai, o que aconteceu? Aí dormia, ó, não, eu quero saber o que aconteceu. Então eu via muita coisa. Eu via a forma como meu pai tratava minha mãe, sabe, respeitosamente. Eu via a forma como o pai lidava com as coisas da igreja, sempre muito sério. Então isso me ajudou muito. Quando eu cheguei no ministério, eu já sabia fazer muita coisa, me comportar, como me comportar com superiores, respeitando. Então isso me ajudou muito no início do pastoreio. Interessante você falar isso aí, porque essas coisas eu via tudo isso aí que você falou, mas sabe aquela ideia, não, eu vou ser um profissional e vou ajudar a igreja mais do que aquilo que eu posso fazer, etc e tal, mas do chamado eu não queria não queria, porque eu via o sofrimento, as dificuldades, né? Eu e meu irmão, a gente dormiu muito tempo no chão frio, assim, com coxa de retalho no chão da igreja, para poder economizar e enfim. Então essas coisas todas me deixavam meio assim, não tô afim desse caminho aí não.
Então é interessante, Otto, porque do jeito que você está falando parece uma forma repetitiva. Eu ia num lugar, vinha lá uma irmã desconhecida do nada, cara. Assim, falo contigo, falo, meu Deus, não sei, isso dos 13 anos já. Me pegava debaixo do banco, dava uns perdidão e vinha marchando e falando, tem obra contigo na terra. Eu falo, não. E não tem jeito. Sempre fui envolvido com igreja, acampamento, louvor, líder, tal. E eu venho de uma época que meu pai, eu com 14 anos de idade, prestando conta para a diretoria da igreja, a contabilidade da igreja, paletó e gravata em reunião de obreiro, que meu pai não podia ir. Então por aí você vai vendo, né? E no seu caso, então, eu não cheguei nessa pegada, mas teve um momentão meio... Será que é isso que eu quero para a vida, etc. Sim, é porque a gente imagina assim, quando você escolhe uma profissão, você faz uma faculdade, estuda, continua estudando, você faz um pós-estudo, que é a especialização para realmente dizer, ó, de todo o campo de atuação, eu quero me especializar nisso, e depois você fica mais especialista ainda, você vai para mestrado, doutorado, enfim. Com o pastor é engraçado porque a tendência é imaginar algo meio generalista, sabe? É só pastor. E quando as pessoas olham pra gente, por exemplo, você falou da sua formação na carreira militar. Quando as pessoas olham e falam, poxa, o Otto trabalha. E, inclusive tem um fato bem engraçado que tem um amigo que quando ele falou pra sogra dele, na época que ele trabalhava como pastor, a sogra dele falou, mas pastor é trabalho? Rapaz. E a gente brincou durante muito tempo com isso, virou piada, a gente é de meme, né? Já ouvi. Porque eu não sei o que as pessoas imaginam que é a atividade de um pastor. E eu não falo isso para menosprezar ninguém. Eu vejo hoje, eu falo assim, né? A nomenclatura que a igreja dá hoje para um pastor que trabalha é um pastor de tempo parcial. Mas o pastor é integral. Não existe pastor meio pastor. Não existe. Não existe meio crente, não existe meio marido, não existe meio filho. Ou você é ou você não é. Eu sou um pastor. Mas a atividade que eu exerço hoje, que traz remuneração, é o meu trabalho. Então, eu exerço meu ministério de forma integral. Então, não tem horário à noite. À noite, quando as pessoas estão dormindo, às vezes é o horário que Deus desperta a gente para trazer uma revelação, para orar, para expulsar, para fazer libertação, enfim. Então, quando as pessoas começam a ter uma noção do que é o nosso trabalho, aconselhamento, eu tenho que falar isso aqui. Por exemplo, hoje a Priscila ela consegue exercer o trabalho dela de forma mais flexível. Ela consegue ver os horários, né? Você consegue fazer atendimento home care. Então, os clientes e pacientes que ela atende são em horários específicos. Mas a Priscila passa o dia e às vezes, cara, é pastoreando. E hoje tá muito assim, WhatsApp, cara. Não dá pra gente atender pessoalmente, então a Pri, a gente não usa muito gabinete na igreja. A gente tem uma mesa, você conhece lá, tem uma mesa de jantar na igreja. Eu tinha uma mesona, não tenho mais gabinete, embora... por quê? Porque eu passo muito pouco tempo lá. Então, no gabinete em si. Então, quando a gente está em mesa, atendimento, então ela passa muito tempo atendendo. E hoje a gente percebe essa demanda de atendimento. As pessoas precisam disso. E eu sempre falava, desde o começo do ministério, que eu passo de 70% a 80% do meu tempo resolvendo os problemas que não tem nada a ver com a Bíblia. É isso mesmo. Não chega nem 20% as dúvidas, vamos dizer, teológicas, bíblicas. Pastor, o que diz isso? Eu não estou dizendo que tem que ter mais, você vai entender. Sim. 70% a 80% do período que eu gasto em atendimento com as pessoas está relacionado a problemas financeiros, emocionais. Sim, entram problemas espirituais, mas a grande massa está relacionada a financeiro e emocional. Otto, eu tive que dar uma... Ainda tenho que fazer, dar uma peneirada, tipo, viu? Não, procura um advogado, não vou, minha opinião, por causa da formação jurídica e tal, eu falei, não, você quer um pastor, é um pastor. Sim. Mas o que o senhor acha? Não, então procure uma delegacia, eu te oriento, assim, assado. Porque a gente acaba tendo os problemas, realmente 80% quase não são disso, são oriundos de outras coisas, que tem também a sua base para esse comportamento aí. E tem uma coisa que você falou que é interessante, né? As pessoas, hoje, exatamente hoje, está fazendo 5 anos que eu me aposentei. Exatamente hoje. Foram 30 anos de Secretaria de Segurança Pública do Estado e mais um de Força Aérea. E,
Rapaz, era uma jogada louca. Às vezes eu fico pensando assim, como é que eu aguentei? Porque não existe ser meio pastor. É como o cara fala assim, não, o cara é meio crente. Não, não é meio, ou é ou não é. E aí, ó, você se vira nos 30, porque eu me lembro dessa dobrada, morria alguém, tinha que fazer velório, correr atrás, pedir pro cara segurar um plantão aqui, fazer não sei o que aqui. E das experiências, isso que você falou, é verdade. Por isso que eu digo que só um outro pastor entende outro pastor. Você acaba de celebrar um casamento, um encontro de casais, morre alguém na igreja. Pô, acabou de fazer o encontro de casais e agora quer rolar o jantar? Não, vai cuidar do velório. Nessa mesma pegada, vai alguém para o hospital. No dia seguinte, você tem que pregar numa convenção, você tem que pregar não sei na onde, não sei o quê. Eu tive uma experiência o ano passado, que foi a primeira. Não de morrer gente perto de mim, não de não conviver com pessoas assim. Já perdi as contas de velório. E tem uns amigos que não são cristãos que sabem que você é pastor. Aí um belo dia liga pra tua casa, tá horário, chorando, desesperado. Cara, por favor, faz pra mim. Você fala, não conheço o falecido, ninguém da família. Como o cara desesperado, você tem que ir porque você não sabe nem qual é o propósito. Mas o ano passado, faleceu um pastor nos meus braços. Era o pastor Otávio aqui da igreja. Agostinho estava lá no quarto comigo lá. A gente tinha saído, coisa rara. Que, aliás, quero mandar uma dica para os irmãos aqui. Domingo, depois do culto, pega muito bem uma pizza para mim. Fica isso muito legal, gosto muito mesmo. Está em extinção esse negócio. Mas raramente aí me chamaram, fui. Acabamos de sentar, pedimos. Tocou o telefone, era a irmã, a esposa dele ligando, pastor, dá um pulo aqui e tal. Cheguei lá, o pastor Otávio estava ruim, já tinha tido problema, 80 e poucos anos. Fiz a cerimônia dele, 60 anos de casados. Rapaz, a hora que nós entramos no quarto, que ele levar ele para o hospital, ele começou a ter um ataque ali, tive que abraçar ele ali, entendi, Deus levou ele. Rapaz, esse processo demorou aí cerca de uns 3, 4 minutos, em que você vê o espírito do camarada, o senhor recolhendo, e a carne indo embora. Rapaz, é uma sensação. Nessa hora que ele começou a passar mal, eu pedi para a esposa sair, ficou só eu e o Agostinho no quarto, a Fernanda, a esposa dele lá fora. Ó, eu vou falar para você, eu fiquei assim, acho que uns 2, 3 meses, até hoje, sabe? Primeiro, porque esse pastor, ele estava me esperando. Ele pediu para me ligar. E ele só faleceu a hora que eu cheguei lá. E ele morreu, literalmente eu abracei ele aqui assim. E quando eu vi que ele estava indo, o pessoal chamou a ambulância, tudo, eu comecei, Senhor, eu te dou graças pela oportunidade de ter me dado o pastor Otávio como companheiro, foi meu vice-presidente aqui por longos anos. E ele foi indo, e gemendo, Senhor, eu te agradeço. Aí eu fechei os olhos dele, e quando o pessoal chegou, realmente já tinha ido embora. Isso, cara, quanto leva isso de emoção? Pastor, você já deve ter na sua carreira pastoral visto muitos pastores que desistiram. Sim, muito, ainda vejo. E tem hoje em dia. Aqui eu estou há 5 anos em São José dos Campos, na igreja Metodista Wesleyana, e na placa, na face da igreja não está escrito Igreja Metodista Wesleyana, mas é Igreja Wesleyana. Só que está escrito lugar de recomeço, que é a nossa proposta de trabalho. A proposta ali, todos podem recomeçar. Não importa o que aconteceu. E eu fui descobrindo pastores que chegaram ali. A igreja que eu pertenço, uma denominação, ela tem um cuidado muito grande na formação dos seus pastores. Embora não seja a formação perfeita, assim como nenhuma formação é perfeita, né? Mas ela tem um cuidado. Só que eu vejo que muitos pastores são escolhidos porque talvez sejam bons servos, tocam bem, são pessoas que têm uma persuasão bacana. Então assim, nossa, aquele menino é uma bênção. O eu começa aí. Por aí. Talvez ele seja realmente uma bênção, mas não para pastorear, porque pastorear é cuidar de gente, tem que gostar de gente, é BO. Eu falo muito com a gente conversa muito sobre isso. Então eu não vou dizer para você que em 17 anos que eu exerço e 15 consagrado, que eu não tive vontade de desistir ou parar. Inúmeras vezes a gente se cansa, não são tudo flores. Então o ministério pastoral que as pessoas veem hoje, vocês me desculpem, eu não vou falar mal, mas não é André Fernandes Lagoinha, não é a Lagoinha que está
tá crescendo, vamos dizer, tá no hype hoje, você é um pastor, tudo bem, você vai ser um pastor de uma marca, de uma igreja famosa. Tá, mas e ser pastor na hora dos velórios? Eu lembro quando a gente começava na igreja brasileira, depois que você sai do período probatório de seminário, você estuda teologia 4 anos, tem que estudar teologia. E eu conheci pastores que falam, não, que teologia, eu preciso da Bíblia. Eu falei, meu irmão, segue no teu caminho. Então, não estuda a sua espiritualidade, não estuda o seu emocional para você ver onde você vai chegar. Então tem muito pastor com burnout, tem muito pastor que desistiu da igreja, e sem desistir de Jesus. Olha que absurdo isso. O camarada desistiu do serviço na igreja, mas ele ama Jesus. Qual que é o problema? Às vezes é gestão. O camarada não sabe fazer gestão. O pastor está ali e não sabe fazer a gestão emocional, mas ele não sabe fazer gestão familiar. E eu sempre falo assim, se você não colocar a sua família como prioridade, a igreja ela vai te consumir. Então, onde entra o problema? O problema entra sendo que, se eu não conseguir cuidar da minha família, como que eu vou cuidar da sua? Sabe? Há um princípio, quem me conhece sabe disso, eu repito sempre. Um princípio na regra de segurança é o seguinte: se você não pode proteger você, como é que você vai proteger os outros? Exatamente. Então, se você não consegue se garantir como se proteger a sua família, a coisa complica um pouquinho sobre isso aí. E assim, em matéria de emoção, Otto, que a gente está falando, existem algumas profissões que eu tenho para mim, não estou colocando pastor como profissão, porque no Brasil é uma coisa interessante. A prostituição é profissão, cartomancia é profissão, o pastor não é. Uhum. Tá? Mas beleza, você vê a luta dos pastores aí para manter, para estabelecer um financiamento, alguma coisa. Mas veja, a carga emocional, muita gente não aguenta, e não aguenta mesmo. Não. Porque filho não sei de quem que aprontou, não sei quem que bebeu, quem que bateu, o outro que chegou, o drogado que chegou. Cara, eu já tomei decisões na minha vida e aprendi. Por exemplo, briga de marido e mulher. Dependendo da situação, já vai a viatura primeiro. Eu não quero mais isso, não. Deixa lá, depois eu trato lá dentro, tá? Por quê? Eu já tive aborrecimento. Sim. Na hora que o couro tá comendo, você é pastorzão. Depois você virou parte. Sim. Entendeu? E aí você fica com um rótulo de coisa. Sem contar, isso aí, né? Já tô curado, vai. Gente que você cuidou, chegou quebrado, sujo, destruído, desonrado. Uhum. E você é o paizão. Não sei se você já chegou a ser chamado de paizão, eu ainda não fui. Eu até acho legal os ovelhas que falam aí. Aí você faz todo o processo, aí um belo dia você virou de anjo a demônio. Uhum. Você fala, onde é que eu errei? E como que a pergunta é, como que a gente, pastor, lida com isso? Porque vira uma rejeição, traição, frustração. Eu já tive no meu ministério, pessoas que mentiram, me caluniaram, pessoas que viraram as costas. A gente passa por isso. Onde está o segredo? O primeiro segredo que eu aprendi, graças a Deus eu convivi e convivo com homens sábios. Tenho amigos, é uma coisa muito importante, a gente sabe disso. A gente fica brincando muito com o Thiago Correia, mas o Thiago Correia é um amigo, é um camarada que precisa chorar, a gente chora, precisa dar risada, a gente dá risada, é sempre parceiro. Isso é importante, mas eu tenho um grupo de amigos que a gente é a gente ali, a gente pode falar o que a gente pensa, não tem julgamento entre nós, isso é importante abrir o coração. Isso. Mas o que acontece? Um dos segredos que eu compartilho, inclusive se tem algum pastor, muito provavelmente tenha, que eu tomei decisão com a Pri. Nós não decidimos pelo membro, nós não decidimos pelas pessoas. E as pessoas querem um álibi. Às vezes elas não querem um pastor, elas querem alguém para balizar a decisão que elas vão tomar. O que é balizar? Alguém que vai dar garantia, alguém que vai decidir por ela. Por quê? Porque a tendência natural do ser humano é reportar a responsabilidade. Então ele reporta a responsabilidade, ele transfere, melhor dizendo, a responsabilidade. Isso. Então a pessoa fala, pastor, o que o senhor acha disso? Então eu que sei, o poder da persuasão que o microfone na frente de uma plateia traz, de um público traz, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. Porque eu falo, gente, água, propaganda, Monteiro Lobato é bom, toma porque essa água aqui faz bem para os rins e tal. A pessoa, no mínimo, ela vai arriscar. Nisso, uma massa vai comprar essa água, assim como se eu falar de um livro, assim como se eu falar de um canal para a pessoa fazer. Então, pensando nisso, como que eu e a Pri pastoreamos? A gente cria filhos livres, primeiro. Tá? Então, a pessoa não fica, porque eu vou dar ou não vou dar a bênção para ela sair lá na frente. Mas a pessoa, quem é pastoreado por nós hoje, nós nos preocupamos muito mais com o alimento que a gente está oferecendo. Então, só que a gente tem limites, a gente explica isso. Então nós criamos e ensinamos as pessoas a tomarem decisões.
Como assim? Ônus e bônus. Isso aí. O ônus e o bônus é seu. A glória nunca vai ser minha. Olha que loucura. Um casal, dá muito BO hoje, né? Casal, a gente cuida de casais faz um tempo. O que acontece? Quando um casal vem até nós com uma debilidade, uma desinteligência, algum problema, o que a gente faz? A gente analisa tudo, estabelece um prazo e fala, durante esse período você não toma nenhuma decisão. Como assim, pastor? Você não vai decidir se separar, mas você também não vai decidir agora ficar junto. Como assim? Não, você não está no período de tomar decisão. Suas emoções estão balançadas. É padrão. Né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai apresentar as garantias, vai falar de Jesus, vai apresentar tudo. Quando vocês estiverem prontos, aí é o momento de tomar a decisão. Se você tomar uma decisão agora, baseada numa emoção muito latente, superlativa, você corre o risco de errar, e lá na frente, quando o sangue baixar, poxa, que decisão ruim eu tomei. E se você falar para a pessoa ficar, vamos colocar um caso separa. Exatamente, caso de polícia, o marido está agredindo a esposa. E aí, pastor, o que eu faço? Pastor, não, pelo amor de Deus, não faça isso, abandona. Aí quem falou? O pastor. Aí lá na frente a pessoa se arrepende, não, eu podia perdoar. A culpa é de quem? Eu já ouvi pastores mais antigos falando exatamente isso aí que nós estamos conversando. Nos aconselhamentos, né? Eu sempre, quando eu vejo um pastorzão mais velho, irmão, os caras calados me ensinam. E aí, o senhor está falando isso hoje, mas o senhor que me mandou eu separar. O senhor está falando isso hoje, mas o senhor que mandou casar. Esse negócio, por exemplo, esse menino tem que casar logo porque tem um chamado. Rapaz, uma coisa, grandes erros foram cometidos nesse sentido. E a gente acaba ficando numa situação que uma palavra sua pode tacar fogo no milharal. Sim. Então, isso aqui exatamente, isso aqui você tem a perder, isso aqui você tem a ganhar. E a Bíblia diz isso aqui. Qual decisão você vai tomar é com você. Por quê? Porque amanhã, e se nós pensarmos na forma como está o país hoje, no entendimento judiciário hoje, não tarda muito para vir responsabilidades. Exatamente. Eu lembro de um fato, que aí eu vou usar uma palavra que você vai entender, e quem está ouvindo também, a gente não pode se tornar refém da decisão das pessoas. Isso aí. Porque eu não vou estar sempre, eu não estou 100% disponível. Uma coisa que a gente sempre ensina online não significa disponível. Isso. Eu estou online, mas não estou disponível. Meu celular está online, mas eu não estou disponível. Eu também tenho agenda, eu também atendo pessoas, eu atendo clientes. O meu WhatsApp está ligado. Mas se eu não te responder na hora, é porque eu estou ocupado. E as pessoas querem na hora. Mas mudou a tônica, por isso que eu falo do WhatsApp, que é uma bênção e às vezes, ao mesmo tempo não. As pessoas mandam e querem ser atendidas na hora delas. Por quê? Porque elas viram o Ministério Pastoral como assistência técnica. O que é assistência técnica pastoral? Para você que está assistindo, vê se faz sentido. A pessoa tem um problema no aparelho dela, então o que ela faz? Gente, não é um iPhone ainda, tá? Se você está assistindo e Deus tocar no seu coração, iPhone, o pastor Otto, chama. O que acontece? A pessoa tem um problema, então ela deixa o problema, ela vai na assistência, coloca na bancada, tá lá. O problema dela tá aqui. Aí vem o casal de pastor orar, buscar, jejuar a palavra, aconselha, manda mensagem, liga, chamada de vídeo e tal. Aí, quando a pessoa tá no meio do problema? Ela tá passeando, irmão. Ela vai pra onde ela quer, ela não vai parar a vida dela, porque ela entregou um problema. Agora sim, pastor, eu tô com um problema, meu irmão, e aí, como é que nós vamos fazer? Não, pastor, me diz. Aí eu falo, então nós vamos orar, irmão, então para 7 dias, porque eu não vou te responder. Então eu que era muito impulsivo, trabalho contra a minha impulsividade de responder na hora, porque a experiência faz com que a gente resolva situações no estalar de dedo. Eu comecei a falar assim, Deus, me ajuda na minha impulsividade. Então a pessoa vem com um problema e eu não respondo mais na hora. Sei que você que minha ovelha está me ouvindo aí, não é proposital, mas é uma forma de trabalhar no nosso coração. Peraí, deixa eu orar. Porque de repente eu tenho uma experiência para resolver um problema e Deus quer trazer uma nova revelação, uma nova resolução para isso. Então o que eu faço? Vamos orar. E aí eu aprendi uma coisa, Deus não tem compromisso com quem não tem propósito. Se você tem propósito, você se compromete. Então o que eu percebo? Que a pessoa que não está comprometida no processo daquilo que Deus vai fazendo, por que eu vou me comprometer? Eu não dedico energia com quem não está disposto a dar resultado. Parece frase pronta, se olhar meu Instagram que está aberto, pode me seguir aí. Tem muita frase lá que eu coloco que faz sentido para minha vida. Então assim, pastor, você me procura, meu amigo, então me ajuda, tal, ajudo, tá, o que você quer? Não, eu tô com problema nessa área, então tá bom, então vamos buscar a solução junto. Se você tá no maior BO, tá ruim de grana, final de semana você vai para Campo Jordão, tá incompatível, cara. Peraí, não, você tá ruim de grana, você não tá pagando suas contas, tá devendo desde o mundo. Peraí, o caminho agora não é desfrute, o caminho agora é organização, planejamento. Vamos olhar o que tá acontecendo. Então assim, vamos ralar junto?
Porque não faz sentido. Eu falo assim, eu não passo uma noite orando para um camarada que não vai orar junto comigo, que não vai ler a Bíblia junto comigo. Rapaz... Radical, não parece radical, pastor? Não, mas é assim. Mas é o que eu tenho, vou fazer 28 anos agora em setembro de pastoreio. Já fiz meninice. De comprar briga e tal. Aí você vai tomando paulada, você vai crescendo e falou, opa, a coisa não é por aí. Porque você acha que vai consertar o mundo, você acha que isso que você acabou de falar, quando eu digo meninice, assim, o sujeito chega com um problema, você tá lá orando, tá no monte orando, e o cara tá onde? Tá na pizzaria, o cara tá no litoral, o cara tá curtindo, falou, pô, mas o B.O. é dele e eu que tô aqui, agora esse papo entra na brecha e eu fico na brecha e ele fica na cama. Aí você vai começando a pegar o fio da meada e vai crescendo, falando, não é por aí não, irmão. Comprometimento. Não, exatamente. Então, para mim, talvez para outros não funcione. Quer ser pastoreado? Porque quer ser pastoreado é uma coisa. Quer entrar e sair da igreja é diferente. Sim, sim. Entende? E aí é o seguinte, quer sentar na janelinha. Quer... Não, mas com ele tem um tratamento. Cara, mas ele é ovelha. Ele é ovelha, você não quer ser ovelha. Eu tenho uma frase que eu disse muito tempo atrás, eu acho que foi em 2007 para 2008. Eu estava no começo do ministério, a primeira igreja que eu pastorei foi em 2007. Eu falava assim, eu só posso ser pastor de quem quer ser ovelha. Isso aí. Ser pastoreado é uma decisão, e não é fácil, porque as pessoas se acostumaram, e a gente não pode julgar as formas de pastoreio, que o pastor é que toma a decisão, que o pastor faz tudo por ela. E como eu disse, a gente cria filhos livres, a gente quer que as pessoas tomem a decisão, quer que as pessoas, quando a gente fala de ir na pizzaria, ir passear com o não tem nada de errado, tem que desfrutar. A questão é, você está no meio de uma crise. A crise é um momento de refletir, então vamos entender, discernir o que Deus está falando. Então a gente chama a pessoa para um compromisso, a gente chama a pessoa para um procedimento junto. Certo. Por exemplo, você vai participar de uma cirurgia, você já fez cirurgia, sabe como é que é? Tem um procedimento pré-operatório. Sim. Você tem que se preparar antes de fazer uma cirurgia. Então, por que não se preparar antes de uma ação? Eu falei na igreja esses dias, e inclusive quando a gente ministrou aqui junto, eu falei sobre Josué, capítulo 3, se eu não estiver errado, versículo 5, que Deus fala para o povo, né? Santifiquem-se e vocês verão a glória de Deus. Santifiquem-se e depois vocês verão. Amanhã vocês verão. Então, Deus traz uma condição de consagração. Isso é importantíssimo para a gente hoje. Por quê, pastor? A gente, eu falo assim, né? Você também é jovem, mas eu venho de uma geração que desfruta de uma velocidade de internet, de coisas hoje, que faz com que o povo fique muito consumista. Sim. Então o povo consome muita frase, muito YouTube, muito corte de podcast. Sim. A gente está gravando aqui, tá ao vivo na rádio, no YouTube, são várias plataformas, e talvez a pessoa se alimente só disso. E ela precisa se alimentar demais, ela precisa de mais palavras, de mais momentos. Eu vi, não sei se foi o filho do Crico Levac, eu não sei o nome dele, e ele fala, inclusive, num corte da internet, ele fala assim, a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar que os santos se encontram, eles se reúnem nesse lugar, e as pessoas têm a tendência de não ter o comprometimento de estar na igreja. A igreja não é a vida. Eu falo que a igreja são aqueles 15 minutos do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo de um jogo de futebol. Você jogou o primeiro tempo, sua vida não está legal, você está perdendo o jogo da vida, você para, senta para receber a instrução, vai pro vestiário, aquele chacoalho, o reânimo. Então é nesse momento, o pastor é como se fosse um técnico. Sim. O técnico tem um corpo que vai falar para ele, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, vamos substituir isso, vamos trocar aquilo na linguagem de futebol. E aí o técnico vira pro jogador dele e fala, cara, vai lá e resolve o jogo, vai lá e ganha essa partida. Ó, você faz isso, isso e isso. O que geralmente acontece quando a gente dá a instrução pro jogador? Ele fala, não, eu sei como é que eu faço, deixa que na hora certa eu faço. Ele acaba não fazendo. Não vai ganhar o jogo da vida. Porque o que o técnico apresenta, o que o pastor apresenta, não é só o achismo, não é o que ele pensa, mas é o que está na Bíblia. E aí a pessoa não quer treinar, é o famoso crente Romário, quer chegar e só matar gol. Só meter Você entendeu? Não quer treinar, não quer orar, não quer jejuar, não vai funcionar. Porque não é a minha oração, é a fé que a pessoa desempenha, é a fé que a pessoa declara, é o preço que ela está pagando. Então a gente saiu de uma esfera do pastor curandeiro, do pastor libertador que faz tudo pela pessoa, e a gente chama o comprometimento. Isso faz, pastor, com que a igreja cresça numa velocidade diferente. Sim. Tá? Então a igreja ela cresce numa velocidade diferente, mas ela tem um alto índice de transformação.
um alto índice de transformação. O que significa isso? Eu, durante muito tempo, me preocupei com números. Igreja, famosa igreja bombando, igreja grande e tal. E era o que eu buscava. E hoje eu olho e falei, peraí, mas qual que é o meu resultado? Meu objetivo é o quê? Se eu fosse um médico, eu tinha que ter um índice de cura. Cada paciente que vem na minha mesa precisa ser curado. Então não adianta eu ser um médico que passa vários pacientes e eles não são curados. Não, peraí. Se eu sou um pastor e meu projeto é um trabalho de recomeço, as pessoas que recomeçam precisam dar certo. E às vezes leva tempo, não é imediato. Então eu me preocupo mais com a transformação das pessoas, nem que para isso leve tempo. Eu tenho que dedicar mais tempo a essa família, mais tempo a esse casal, mais tempo para essa criança, para esse jovem, para que ela também possa recomeçar e a vida dela seja transformada. A gente colocou o nome dessa live, quem diria? Você via essas coisas quando o seu pai pastoreava? Via. E o que mudou? Então, hoje o meu pai, ele é um conselheiro. Ontem eu liguei pro meu pai. Meu pai mora em Taubaté. Ontem eu liguei pro meu pai, precisava de um conselho. Embora eu tenha grandes amigos, eu tenho um conselho pastoral hoje. São meus amigos também, alguns estão assistindo a gente aqui, são homens de Deus, mas eu tenho os meus pastores. Por exemplo, o meu pastor, eu falo com muito carinho isso, também muito cuidado, que pastoreia eu e a Pri. Nós temos um casal de pastores, não moram no Brasil, são brasileiros, mas moram em Houston, no Texas, são do ministério chamado Holy Nation Ministry, e a gente conheceu eles fazem 11 para 12 anos, e eles nos pastoreiam, online. Então, semana passada eu tinha uma dúvida, precisava de esclarecimento não teológico, mas de revelação, e eu falei com ele. Então, eu sempre procuro pessoas mais experientes, pessoas que de repente têm um pensamento diferente do meu. Porque quando a gente fala e traz esse tema, quem diria, traz um tema meio de alguém duvidando, ou de algo que é improvável, né? Então, o que mudou no olhar do meu pai é porque eu passei a ser alguém que, por mais que eu sempre procurei os conselhos dele, em alguns momentos eu tinha a opinião para dar para ele. E meu pai, com vasta experiência, meu pai é um exímio administrador, é um dos melhores administradores que eu conheço. A gente brinca, eu falo que o velhinho é o Midas, ele faz dinheiro aparecer, o velhinho é bom de administração, cara. Meu pai é um cara espetacular. O dia que você quiser falar sobre finanças com ele, ele deixou um legado enorme na Igreja Metodista Wesleyana, com eu falo previdência para pastores. Hoje ele cuida da aposentadoria dos pastores da igreja, não é à toa, ele é um camarada visionário. Meu pai à frente do tempo dele sempre foi. Certo. Se eu chegasse a 10% que ele é, eu já estou feliz. Mas o que mudou é o camarada que é improvável, porque eu era improvável. Você entendeu? Então eu olhava assim, mas será? Poxa, o Otto, improvável. Esse tema é o tema da mensagem de inauguração do templo onde a gente está hoje, ali na rua José Cobra, número 200, conjunto 31 de março, aqui em São José, Zona Sul aqui também. Então esse é o tema da mensagem do pastor Silmar Coelho. No dia que ele pregou, ele olhava e ele falava pra gente, quem diria, hein, Otto, você aqui hoje. E ele foi ministrando, isso marcou nosso coração. Uma pena que naquela época a gente não fazia live, não estava gravado, mas foi uma das mensagens que sei lá, 39 anos que eu tenho de idade, que mais marcaram a minha vida e meu chamado. Quem diria? E quem diria fala de alguém improvável, sabe? Do José que foi vendido pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido no poço, que foi enganado, traído por amigos, que foi deixado de lado. É improvável. Então hoje essa frase faz muito sentido, porque não é quem diria de um camarada que já chegou no ápice. Eu tenho muita lenha para queimar, tenho muita coisa para fazer ainda, mas eu olho o que eu faço hoje com respeito a muitos pastores e amigos que também exercem o ministério, e eu penso assim, poxa Jesus, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu estou entregando o meu melhor hoje. Não em comparativo, mas em transformação. Quanto eu amo. Cara, eu amo ser pastor de igreja local. Eu amo fazer o que eu faço. Não significa que eu nunca me cansei. Pergunta que não quer calar. Diante de tudo isso, para mim eu já sei, né? Mas pro Otto, como ficar no ministério diante de tudo isso? O que te fez ficar? O que te faz permanecer? Excelente pergunta. Eu falo que é uma pergunta boa e eu tinha uma resposta pronta para isso. Eu falo que um propósito muito forte te faz ficar e uma proposta muito bem elaborada te faz sair. E durante a minha vida ministerial eu recebi muitas propostas.
Só que nenhuma proposta foi capaz suficientemente de me tirar do propósito que Deus estabeleceu para aquilo que eu faço hoje, né? Então, quando eu penso por que permanecer, e eu já tive a oportunidade de sair, quando eu falo sair, não é sair da denominação, é sair do que eu faço hoje, parar, cansei e tal. Ser empreendedor. Empreender, a minha família, a gente fala veia, né? Tem uma veia comercial muito grande. Meu tio, meu pai, tem tios da área comercial, meu irmão, um cara empreendedor demais. Eu acredito que eu consigo gerar algo para o reino de Deus, trabalhando, mas também usando o que eu sei, o que eu aprendi para a igreja. Então eu acredito que o que me faz permanecer é o propósito que Deus estabeleceu. Eu entendo que Deus me chamou para isso. Já tive dúvida. E às vezes eu sentava com a Pri no sofá, na mesa, chorando, e perguntava: Pri, você acha que esse negócio é para mim mesmo? Por quê? Fala 2 exemplos quando você teve dúvida. Eu tive dúvida. O que te fez pensar? Quando as coisas não dão certo. Quando começa a não dar certo. Por quê? Talvez muita gente esteja assistindo a gente e passe por isso. Uma coisa não está dando certo. Como é que você faz para você ter certeza se aquilo que você está fazendo você deve continuar ou deve parar? Primeiro, orar sempre. Então quando eu falo a gente jovem, tudo bem que também tiozão, já estamos grisados, né? Me fale. Mas a gente faz e depois vê o que acontece. É muito assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo, vamos fazer, vamos acontecer. E a gente não mede consequência. Então já fui muito assim. Hoje não, eu oro muito mais. Falei, Deus, e aí? O que está acontecendo? Então a gente para e começa a perguntar para Deus: Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Ou melhor, né? Para que eu estou passando isso? Então eu penso que Deus tem algo para fazer. E a minha fala é: Deus, se está dando errado e eu estou atrapalhando, então me mostra e me tira desse negócio. Porque eu não quero atrapalhar o que o Senhor está fazendo. O primeiro exemplo é de você pastorear uma igreja, você vai entender isso, e você dedica, faz, e parece que as pessoas não vão. Parece que não está acontecendo o culto, as pessoas não vão, e a gente tem um compromisso financeiro, não acontece. Você entende muito bem o que é isso. Então, isso vem na nossa mente. Será que a gente está fazendo certo? E a gente começa com não sofismas, mas será que é a pregação? Será que é o meu jeito? E enfim, eu cheguei no momento que eu conversando com a Pri, eu me preocupava muito mais com quem não estava vindo que quem estava vindo na igreja. Tá? Não é... Rapaz, isso é normal da gente. Passa, né? E aí o que Deus trouxe ao nosso coração? E eu vou dizer o porquê disso. Tem um contexto para falar isso. Aí Deus traz ao meu coração, o coração da Pri, o seguinte: se preocupe com quem tá. Foca em quem está vendo. São essas pessoas que serão transformadas. Pastor, Deus trouxe revelações absurdas em dias que eu tinha 5, 8 pessoas na igreja. E por que para mim parecia contraditório? Porque eu saí de um lugar, eu era pastor de jovens. Fui, acho que 5, 6 anos, até mais, em Taubaté pastoreando jovens. Eu falava que eu era um player. Então eu chegava para pastorear jovens. Inclusive, quem era meu pastor na época foi meu pai, depois o pastor Luiz Henrique, nesse espaço de tempo da Igreja Wesleyana em Taubaté. E lá Deus nos deu um presente que é o Ministério de Jovens, e nós estabelecemos um nome chamado Move. O que é o Move? Move em inglês fala sobre movimento, a tradução é movimentar-se, né? Movimento. E o Ministério Move falava de um evangelho em movimento. A gente praticava evangelho. Pastor, a gente ganhou muita gente para Jesus. Só para você ter uma ideia, os jovens que a gente tinha, o espaço lá cabia 350 pessoas sentadas. A gente fazia eventos com a igreja lotada em Taubaté, de jovens. E aí eu saio de um ministério extremamente bem sucedido em Taubaté, as coisas acontecendo, com empresa montada. Eu trabalho na área de seguros há mais de 10 anos, carteira de clientes. E aí eu venho para São José dos Campos com a empresa montada, funcionário lá, carteira. Eu tinha conquistado o sonho, que é comprar minha Harley Davidson. Sempre amei moto, Harley era um sonho. Tinha uma outra moto, um carro que a empresa pagava. Então assim, bem estabelecido. Eu venho para São José dos Campos e muda tudo. Com menos de um ano, vende a moto, vende a Harley, o carro da empresa parou, encerrou o contrato, eu tive que comprar. E começou a acontecer coisas financeiramente também. E aí veio a segunda questão: Senhor, olha como é poderoso isso. E quem está assistindo a gente, pega essa visão. Eu vim para São José, não pedi para vir para cá. Eu posso ser honesto, não estava orando para vir para São José, porque na igreja brasileira a gente não escolhe onde a gente vai. É um sistema conciliar e tal. Então eu não estava orando para continuar, sendo bem sucedido, para cumprir a vontade de Deus. Então eu vim para cá.
A minha vida financeira mudou completamente. Não posso dizer que melhorou, que piorou. Eu não tenho mais a empresa estabelecida, tive que fechar, encerrar a sociedade, dívida e um monte de coisa. Chegou um momento que eu fui questionar Deus. Peraí, eu vim cumprir um trabalho, uma missão que o senhor mandou, mas o negócio tá ficando pior, e aí? Tome pão. É só lambada. O que tá acontecendo aqui? Eu preciso reavaliar. E é nesse momento. E às vezes a gente não enxerga o que Deus quer colocar em nós, porque antes dele começar a entregar algo pra gente, ele começa a tirar da gente. Então, espiritualmente falando, Deus começou a tirar coisas de mim para entender que eu não dependia somente disso. Era muito bom no que eu fazia, eu tinha uma carteira. Pastor, eu não tenho mais carteira de cliente nenhum, o senhor sabe, a gente já conversou sobre o seguro, e Deus foi tirando algumas coisas e tal, e eu comecei a entender o processo que ele tinha para a cidade de São José dos Campos, na igreja que eu pastorei hoje, exatamente por conta disso. Eu precisava reformular e Deus precisava mostrar para mim, para que eu não desistisse. É uma frase que eu já publiquei na internet, até um amigo repostou esses dias, e a frase eu já sei o que acontece se eu desistir. Eu quero saber o que acontece se eu não desistir e se eu ir até o final. É isso que me faz. Eu quero o que acontece se eu não desistir. Porque se eu desistir, eu já sei o que acontece. Vou ficar para trás. Não, eu vou persistir, eu vou lutar, eu vou batalhar e eu vou avançar. E isso entra num equilíbrio entre excesso de confiança e arrogância. As pessoas confundem. E às vezes a gente é confiante, está motivado, as pessoas, nossa, cara arrogante. Se eu digo para você que eu sou a igreja mais feliz da cidade, se você não é meu amigo, você vai se chocar com isso. Seu coração vai falar, mas que cara besta, cara arrogante. Não, cara, eu falo que é a igreja mais feliz da cidade, porque quando você recomeça, muita gente tá triste, cara. Precisa de um recomeço, de uma palavra, de um abraço. Lá na igreja a gente abraça. Imagina a igreja que gosta de abraçar num período de pandemia. Rapaz, a gente viveu esse tempo aqui e sabe muito bem o que isso significou para cada um de nós, né, em relação a todas essas coisas. Eu fico imaginando hoje, e a minha pergunta foi essa: por que não desistir? Bom, eu não consigo imaginar um ministério perfeito. Sim, não existe. Não existe. Segundo, as pessoas só postam as coisas boas, pastor. Só. E outra, conversa de caipira da roça, né? O gramado vizinho sempre é melhor. Então você começa a se julgar. Você é o fracassado. Você já orou. Você já buscou. Já leu. Eu estou cansado e não quero mais ler 1001 saídas para uma igreja de crescimento. Seu ministério vai arrebentar. Isso para mim, Otto, me desculpa. É história de comprar esboço pronto. Sim. Não funciona, cara. Isso é coisa de preguiçoso. Lembra? Vai cavar. Crescimento explosivo da igreja. É isso aí. Vai cavar, vai buscar. Comida requentada não funciona em sentido de palavra. Não na casa da gente. Eu me lembro que quando estava em São Paulo, no Jardim Helena, tinha 3 cultos. Às 10, às 17 e às 19. E alguns deles eu tinha que estar lá pregando nos 3 cultos. E nenhum desses 3 cultos eu pregava a mesma mensagem. Então, resultado. A ideia era que viesse um público de manhã, um público à tarde, um público à noite. Só que pelo poder da palavra, que é de Deus, quem vinha de manhã vinha à tarde, quem vinha à tarde vinha à noite. Isso começou a gerar um monte de problema na cabeça do sênior na época. Mas pelo peso, entende? Sim. Pelo peso. Então, às vezes eu tenho aprendido a conviver, falo muito com Fernanda sobre isso. Nosso nome não aparece na lista dos top, não vai aparecer, eu acho, e não sei se eu quero mais também. Acho que isso aí já foi mais uma coisa pessoal, no sentido de você achar que você precisa ser reconhecido para que você seja colocado como homem de Deus. Não, pelo contrário, não é? Então hoje eu sou chamado às vezes para pregar em igrejas que ninguém vai, igrejas pequenas. E aí um tempo atrás tava nessa vibe aí de, sabe, machucado, desanimadão, assim, porque você fala, pô, tô com 55 e tanta coisa, problemas pessoais, que você não deixa de ser ser humano. Você fala, pô, mais uma vez, mais uma família, mais uma história. E aí, os caras são bons em machucar a gente nas redes sociais. São bons.
são bons em fazer grupinho de WhatsApp, fazer meme e machucar. Aí você fica pensando, sua esposa não está feliz porque te vê triste, você não quer passar muita coisa para não ver ela triste. E aí você vai descobrindo também que você já não é tão meninão, que algumas coisas mexem, uma série de coisas. Mas aí Deus falando comigo um tempo atrás, disse assim: você quer ser igual a eles ou você quer ser você? Que eu uso. Isso fiquei pensando. Porque quando você olha para algumas churches da vida, todo mundo sabe tudo o que fazer, mas só quem convive nos bastidores é que sabe. Eu ainda penso, eu venho disso, né? Você está recebendo fulano e não me consultou, não pediu uma carta, não fez nada, você merece. Você merece, entendeu? Porque não dá para colocar qualquer um no púlpito, não dá para chegar tocando, não dá, não dá. Eu um dia ouvi um pastor amigo meu que falou assim: cara, algumas pessoas eu convido elas para que querem voltar, não, procurem outro lugar, porque você já disse que eu não sou um bom pastor, já disse que aqui não é uma boa igreja. Você não deve ter mudado de opinião porque você ficou 2 meses fora. Sim. Não é? Então, ser pastor é uma decisão muito séria e Deus nunca vai nos obrigar a ser. Nunca. Ele chama, por isso a frase, o chamado. Sim. Um dia, olha, já são meio de 15, eu tive que escolher entre ser piloto, ser polícia, já era, e estava no curso de piloto de helicóptero, e aí um pastor, que é o pastor Augusto Odécio Egídio, da igreja presbiteriana, e eu fugindo, ele disse assim, cheguei na igreja, eu falava comigo: se Deus está comigo nesse negócio, Deus vai usar o meu pastor para falar comigo. E eu não pensava mais. Aí, bem assim, cheguei no cultão de segunda-feira, bombava, vinha gente de São Paulo, era muito usado por Deus. Ele, presbítero Kleber, meu gabinete comigo. A igreja deu aquela olhada assim, eu falei: nossa, o que aconteceu? O primeiro homem do cara, vai deu ruim e tal. Ele falou assim: por que você nunca me falou que você está sendo chamado nisso? Eu falei: porque eu falei para Deus que se Deus quisesse, ele tinha que usar o meu pastor para falar comigo. Aí ele falou, e eu disse assim: pastor, ele falou: eu vou te dar 2 palavras. Primeiro, eu não quero que você vá. Eu falei: bom, era o que eu queria ouvir. Segundo, mas eu não sou Deus. Ele falou: olha, se tal lugar fechar por sua conta e Deus tiver que levantar alguém, é com você. Se uma outra pessoa se levantar que não foi quem Deus levantou, é ok. E se fechar, a culpa é sua. Eu falei: mas aí só me complica. Ser pastor, eu ainda acho que eu sou um cara improvável. Eu ainda acho que tem gente bem melhor que eu. Agora, eu sei que tem gente que pode ter talvez um pouco mais de seda, diplomata. Sim. Eu tenho dificuldade de rasgar seda. 2. Eu tenho dificuldade, cara. Tenho dificuldade. Eu vou a Fernanda me conhece. Às vezes vai me dando uma coceira na cabeça, já fico assim, falo: meu Deus, me segura. Porque para de mentira, para de xaropice, entendeu? Então, pastoreio machuca. Pastoreio Agora, hoje eu largaria? Não, eu por minha vontade, assim, se falasse: Kleber, você, cara, eu tenho muita preocupação de deixar Deus triste. É só isso, Deus triste. Não é na nossa perfeição, na nossa capacitação. Porque ao olhar para situações, você fala assim: não, estou fora do projeto, da estrutura, do que eles querem. Sim. E a ideia de olhar para o quintal do vizinho, ver a grama do vizinho melhor, a galinha do galinheiro do cara é mais gordo, você que não sabe fazer, é uma tentação que fica assim, ó. E se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de ser quem a gente é. Exato. E Deus não nos chamou para ser marionetes. Então, assim, essa questão do pastoreio, quando você começou a falar, quem diria? Como é que você se vê hoje? Eu me sinto realizado. Eu me vejo hoje cumprindo uma missão,
E quando a gente fala sobre missão, grande parte dela é em obediência. Né? Eu me lembro, inclusive, do pastor Silmar contando em um dos trechos das suas mensagens, que ele fala que quem come o alimento só aquilo que gosta, muito provavelmente é criança ainda, não amadureceu. Um homem, ele se alimenta daquilo que ele precisa se alimentar. Forte, é o tipo do camarada que, não como verdinho, o camarada tá com 50 anos de idade, 40, 30 anos de idade, não come legumes e tal. Então, quando a gente é criança, a gente come o que a gente quer, batata frita a mãe dá e tal, e você vai crescendo e você percebe que você precisa se alimentar de coisas que realmente são necessidade, né? Então, eu me sinto realizado porque eu cumpro, não tenho dificuldade em obedecer o que Deus pede. E às vezes o que Deus me pede não é aquilo que traz mais ibope, não é aquilo que é mais aprovado. O que eu digo? Às vezes são coisas radicais, e às vezes a gente fala algumas coisas que vai trazer impopularidade. Sim. É sobre isso. Então eu acho que o sucesso ele é muito relativo, porque as pessoas vão julgar resultado. E a gente aprendeu a se movimentar por resultado. Porque se você apresentar um bom resultado no boletim quando você é criança, aluno, você recebe um presente, o pai te bonifica por isso. Então a gente cresce numa base de relação de troca, sempre esperando que alguém nos dê algo. E às vezes você vai fazer e não vai receber. Às vezes você vai fazer assim, e Deus ele é galardoador, tá? E o nosso galardão, embora a gente vá receber no céu, ele paga aqui na terra. Deus é um bom pagador. Eu penso assim. Então eu entendo que Deus ele vai sinalizar na vida da igreja aquilo que ele já sinalizou na vida dos pastores da igreja, né? Então se ele vai derramar uma bênção na igreja, provavelmente que os pastores também vão receber, a gente não fica de fora. E por que eu falo isso? Porque eu tenho em Deus as palavras que eu já recebi, palavras proféticas e profecias, que ainda não se cumpriram, que está no tempo dele. Eu estou tranquilo, confiante que vai acontecer. Por isso que eu continuo obedecendo, me sinto realizado naquilo que eu faço, naquilo que eu ainda tenho a fazer ainda. Como eu disse, tem muita coisa que eu preciso fazer, embora eu entenda que eu estou aí com 17 anos de, vamos dizer assim, ministério, exercendo, pastoreando, tem muita coisa para aprender. Mas eu estou indo para uma outra fase também. Eu acho que até os 40 é uma fase que a gente dedica muita energia, muita força. Pode acreditar. E a partir disso você precisa dosar a força com um pouco mais de técnica, qualidade, mente. Né? Então não significa que eu não vá colocar a mão na massa, mas em 5 anos que eu estou em São José dos Campos, cara, eu pintei muita parede sozinho, fiz muita coisa sozinho. E hoje e não significa que os irmãos não faziam, não. Era o extra. Cara, eu já cheguei, a Pri que tá me ouvindo aqui, ela sabe, eu já virei noite na igreja, arrumando coisa da igreja. Vou contar um caso bizarro. Um dia eu pintei a porta da igreja, que inclusive tá pintado até hoje, irmãos, a gente precisa pintar a porta da igreja. Porta de ferro no supermercado, né? E aí eu peguei um dia, fiquei pintando lá, tentei com um compressor, com rolo e tal, uma tinta cinza lá de ferro. E a porta era vermelha, cara, uma porta horrorosa, tava rosa, de tão velha. A gente pintou, aí passei um sábado inteiro pintando a porta. Aí chegou domingo, eu tava assim na frente do culto, olhando a porta, né? Tava fechada, mas tava ruim, cara. Eu não sou pintor, tava ruim. E aí o irmão parou, chegou outro, falou, pastor, o que você tá olhando? Eu falei, uma porta. Nossa, pintaram. Ficou ruim, né? Nossa, pastor, tá horrível. Nossa, você viu, cara? Como que alguém pinta desse jeito? A pessoa concordando comigo. Nossa, pastor, ficou um lixo, olha só. Olha, vazando, pingou e tal. E eu quieto ali, né? Porque era eu que tinha pintado a porta. E eu só provocando, falando, rapaz, tá feio, né? Eu perguntei pra pessoa na época, não tá mais, eu ia falar, não está entre nós, mas Deus não recolheu a anjo ainda, né? Mas era membro na época. Aí eu peguei e falei assim, você sabe por que tá ruim desse jeito? A pessoa, não, por quê, pastor? Porque fui eu que pintei. A pessoa tomou um susto, nossa, pastor, desculpa, não pede desculpa não, cara. Tá ruim desse jeito, porque eu ofereci o meu melhor, mas o meu melhor não é o melhor igual dos pintores. Eu tenho pintor na igreja que não faz o serviço. Então, assim, vai ficar ruim. Então, muitas vezes, pastor, foi na raça. Isso me levou a ficar doente durante um período. Sim. A gente entrega mais do que a gente pode. Então, eu comecei a dosar. 2021 foi o ano da pandemia, acho que 2021 foi que eu quase infartei, cara. Imagino. Na verdade, eu tava numa live, cancelei uma live ao vivo, quase infartei. Falei, não, cara, peraí, preciso rever. E aí eu comecei a dosar. Então, hoje eu tenho. Então, não é mandar as pessoas fazerem, a gente faz junto. Só que eu estabelecer a liderança para que todos façam. A minha frase sempre vai ser: aprendi com o pastor, esse sim já está na glória, já está com o pai. A gente chama de tio Vanderlei. Vanderlei, ele é cunhado do bispo Simvaldo. Tio Vanderlei falava: onde todos trabalham menos. O que significa isso? Vamos dividir a carga de trabalho. Cada um trabalhando um pouquinho, ninguém se cansa. A nossa hora de trabalho aumenta. Olha, você está falando isso 21 para 22. 20 para 21. Estude dessa rádio aqui que eu já fiquei pensando o que fazer para melhorar, o que fazer para né?
tudo começou com uma coisa pequena e chegamos onde chegamos hoje. E o meu sonho é ter um estúdio maior, uma mesa redonda para fazer jogo de câmera, caramba, tal. Mas aqui, 23 de dezembro, começamos de manhã, 2, 3, pastor Marcelo Chaves, que era do Verbo da Vida, que foi embora, e o Daniel Monteiro. Trabalhamos do dia 23 de dezembro, das 9 da manhã, e fomos até o dia 24, às 4 da manhã, para montar esse estúdio aqui. Eu sem fazer nada versus nada, só de serventão do serventão e intendência. 4 da manhã vamos embora, 24 de dezembro, todo mundo em casa, não sei o que, fui para casa, cheguei em casa, era 4h40 da manhã. Quando era 9, 10 da manhã eu estava aqui de novo, dia 24 de dezembro, com mais os dois aqui, e a gente foi até as 3 da tarde. Hoje quem olha, tal, não sei o que, a gente fala, pô, mas estúdio... Então, cara, mas é o que deu para fazer. É que se não fosse isso aqui, quando estourou a pandemia, em março de 2021, a igreja que ficou recebendo alimento de segunda a sexta-feira, o Agostinho, que nunca foi sonoplasta, que nunca mexeu com nada, e que a gente vai se virando e tal, a mesa de som não era essa, era uma outra que tinha uns gatos dentro dela e tal. Você fica olhando, o piano podia ficar mais leve, o container mais leve. E eu tenho aprendido isso, Otto, que esses 1001 passos de crescimento e não sei o que, irmão, vamos no ritmo. Como disse Moisés, como disse Jacó, vamos no passo do gado, não é? O lema do bombeiro qual é? Bombeiro não entra apagando um incêndio com tudo correndo. Ele vai passo a passo, fazendo o que pode, tomando cautela, resgatando vidas. Tá na bio do meu Instagram aqui, na verdade tá uma frase que eu deixei faz tempo. Tem um monte de informação que eu poderia colocar, mas uma frase que me marcou eu coloquei lá, que discerne o que eu vivo hoje. A pressa é o defeito de quem vive atrasado. Ou de quem vive chegando atrasado. É isso. Às vezes, aí eu paro, quando eu tô acelerando na moto, vindo para algum lugar, eu falei, por que eu tô correndo? Porque eu tô atrasado. Se eu me programar, eu não preciso acelerar. Então quem tem pressa? Quem está atrasado. Se você está no Kairos de Deus, se você está no tempo de Deus, naquilo que Deus falou, você não tem que ter pressa. Deus não tem pressa, Deus tem precisão, Ele é preciso, Ele é cirúrgico, Ele nunca chega atrasado, Ele vai fazer. O que a gente não pode ter é pressa. Tem um monte de gente mandando abraço aqui pra gente. Rapaz, ô Otto, você topa a gente marcar uma lá para setembro, um retorno? Com certeza. Vamos fazer. Com certeza. Eu já passei do horário 25 minutos. 25 minutos. E eu vou marcar com o pastor Otto aqui, porque a gente não conseguiu falar 10% do que a gente tem para falar ainda. Muita gente, e tem bastante gente aqui participando. Então a gente já vai deixar pré-alinhado aqui algumas coisas aqui. A gente tem um público que está aqui no Instagram, mas tem gente que está no Facebook também, Facebook, no YouTube, site, no aplicativo, um monte de gente aqui. Bom, eu antes de pedir suas considerações finais, hoje à noite a Priscila vai estar aqui pregando, graças a Deus. Vai ser bênção para todos nós. Quero mandar um abraço especial para todos os nossos amigos e irmãos da Metodista Wesleyana. Você conhece mais o pessoal e quer citar o nome deles aí, Otto, que tá aí, vai falando aí. Tem um monte de gente que começou a mandar print daqui que estava participando com a gente. Mas o presbitério da igreja, os irmãos da igreja que estão assistindo, que tem gente que está no Facebook, né? Então, tem Augusto, Andréia, o Cota, o Edilson, o Marquinhos, quem mais? O Thiago falou para eu olhar os stories. Ele deve ter me colocado nos stories. Olha só para você ver como é que o Thiago é. Rapaz. O Fabrício, professor de música, olha lá, o pastor, chama de Otinho. Olha, eu tenho que mostrar isso aqui, cara. Não sei se vai aparecer. Eu falei do Black Power. Jesus amado. Eu vou mostrar no Instagram. Gente, não printa isso aqui, em nome de Jesus. Vou colocar nessa câmera aqui, ó. Esse menino aqui era eu, cara. Olha isso, cara. Rapaz. E a Priscila já era apaixonada por mim nessa. Mentira, ela não era, não. Rapaz, por favor. Isso aqui, cara. Você conheceu a Priscila onde? Aqui, cara. A Priscila é filha de pastor. Esse é você? Esse aqui era eu, ó. Você? Nesse ano, eu tava com 19 anos, tocava bateria ainda. Cara, nada a ver com o de hoje. Cara, nada a ver. Meu cabelo tava maior que esse. Vocês viram aqui, ó. Essa camisa laranja é emprestada do meu amigo, famosa Kubanacan, teve uma novela. A gente dançava salsa aqui em São José. Você acompanha as coisas que nós fazíamos. Rapaz do céu. Rapaz, isso é coisa do Thiago. Essa aqui é a foto com o meu amigo Michael Maia. Rapaz. Cantor abençoado de Deus também, ó. E trabalhava. Esse aqui é você? Esse camarada que sou eu, cara. Rapaz, cara de cubano. Total, eu tinha. Olha como é que a gente era bagunceiro, cara. No Habib's em Taubaté. Não sei se vai dar pra ver, ó.
Rapaz, Esse menino aqui do lado é o Michael. Rapaz do céu. Pastor Michael hoje tá lá em Maringá, menino abençoado. Tava participando da live com a gente aí. Rapaz, menino que bom. coisa. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês aqui. Eu entendo que o tempo já foi, mas eu já estou fechando com o pastor Otto aqui para a gente ter uma segunda disso aqui, porque realmente não dá. Quanta gente participando, muita gente, muito obrigado. Hoje à noite a pastora Priscila vai estar aqui, pregando aqui na Rede de Família, e a gente vai ter um momento especial. Metodista Wesleyano em São José, redes sociais. Redes sociais, Wesleyana _SJC. Tenho lá nesse Instagram também, nas redes sociais, o meu Instagram, que é Otto Lopes, Otto com 2 T's, Lopes com 2 S. Beleza? Você sabe por que Otto tem 2 T? Não. Porque tudo que é bom pode ser em dobro. Chama o pastor. Jesus da glória, treinou isso aí. O marketing, o menino é do marketing. Cara do céu. E eu ia te perguntar mesmo, porque a maioria dos Otto que eu conheço é com um T só. Com um T. Né? E é interessante. É alemão, o nome é alemão. Alemão. E engraçado, o nome é alemão, quando eu falo com o povo, pode achar que é japonês. Você sabe qual é o significado? Sei, rico, poderoso. Poxa, é verdade? Pode procurar, dá um Google aí. Dá um Google aí. Rapaz, é verdade. Mas minha mãe leu um teólogo alemão, escreveu um livro, minha mãe gostou. Era pra ser Gutenberg, meu nome, eu tô feliz que é Otto. Põe pra mim aqui o endereço daí, você tá da rede social da Metodista Wesleyana. Eu vou colocar aqui pra vocês. Põe aí. Meus queridos, eu quero agradecer a todos vocês, a Priscila. Estaremos hoje sentados ao vivo e a cores para lhe ouvir ministrando a palavra de Deus. Grato pelo carinho de você poder nos receber aqui. Um abraço para o pai do pastor Otto, a mãe do pastor Otto, ao povo da Metodista Wesleyana. Eu já disse isso para você. Eu hoje passo em Caçapava e eu tento descobrir aonde é. Eu fui parceirão na adolescência e na juventude da Metodista Wesleyana em Caçapava. Não sei se ainda tem lá. Eu acho que já fechou. Então é isso. Tem um presbítero que ele tá há muito tempo lá, meu pai sempre fala dele. Você sabe o nome dele? O Otto, sabe que é culto de jovens? Eu tô voltando agora, meus 13 aos 17 anos de idade. Era assim, a Metodista Wesleyana de Caçapava era parceira do Brasil para Cristo. Sim. Meu pai era pastor lá. Era culto de jovem lá, culto de jovem aqui. Aquela coisa gostosa, você tá entendendo como é que era? E esse povo todo, cada um segue o seu caminho, vai crescendo e tal. Eu não consegui. Eu passo lá hoje, eu acho que fechou mesmo. Não, hoje fechou. O pastor que assumiu agora, ele fez uma mudança, mas ela abriu, fechou, mas... rapaz, o presbítero lá, muita gente boa, durante muito tempo ficou lá. Pois é. Durante muito tempo. Gente boa toda a vida, aquela época, né? E eu quero agradecer a Deus pela Igreja Metodista Wesleyana, seu pai, os nossos amados aqui. E a nossa luta. Outro dia eu estava falando com o Tiago, você vê, né? Aquele que faleceu de Covid. O Rocha, nosso amigo. Pô, cara, é uns baques desse da vida que a gente fica assim... A vida é como um sopro, como diz a Bíblia, né? Exatamente. A importância da gente ter amigos, da gente gerar amigos e saber respeitar o tempo e não se acelerar. Hoje, Otto, eu falo pra você, coisas que eu não fazia, hoje eu faço. Eu me dou um tempo com a Fernanda, assim, tiro uma semana pra mim, pra ela, primeiro trimestre, outra no segundo trimestre. Não interessa se eu vou aqui pra Quiririm, se eu vou pra Eugênio de Melo, porque isso aqui isso consome. Sim. E a gente precisa estar com o coração bom, a mente boa para conduzir as coisas. E a gente vai aprendendo a não ficar se comparando. No começo a gente se compara. Sim. E a pressão vem nas costas da gente. Vai. Aí uma coisa que o Espírito Santo falou comigo: você quer isso? Rapaz, isso foi agora, esse ano. Falou: você quer isso? Dá uma olhada. Falou assim: é isso que você quer? Porque eu não tenho isso pra você. Cara, eu tomei uma tosada ali. Falei: não quero. Então, e aí é interessante que as coisas começam a acontecer. Sim. A atmosfera fica outra. Muda totalmente. As palavras que veio, beleza, bateu, irmão, né? Tem um pastor, o pastor Lucena, que ele dizia assim: a gente nunca perde aquilo que não é nosso. Sim. Foi? O Lucena? Deputado, não? Ele não. Ele é muito amigo do Wesleyano. Eu vi muito ele nos nossos... Isso mesmo. Que é secretário do Turismo do Estado de São Paulo agora. Então, uma coisa interessante. E aqui eu quero fechar essa live dizendo para os amigos, pastores, colegas, irmãos: viva o seu tempo. É isso aí. Viva o seu tempo. Lógico que a gente tem que ser organizado, disciplinado
e tudo mais, mas não fique vivendo aquilo que os outros estabeleceram, porque alguns preços você não vai pagar. Sim. E eu não quero pagar, porque tudo aquilo que vem fora do tempo de Deus não vai dar certo. Exato. Não é? Exato, muito boa palavra. Quero louvar a Deus por isso aqui e pedir para você, Otto, ore por nós. Amém. Encerra aqui, depois o Agostinho já fecha a live aí. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo providencial, pelo tempo de comunicação da palavra, de testemunho no nosso coração, que foi liberado aqui através dessa live, dessa transmissão, em tantas plataformas, tantas pessoas nos ouvindo e que ainda nos ouvirão esse conteúdo que vai ficar liberado. Nós oramos, Senhor, para que teu amor encontre o coração de pessoas que possivelmente estão feridas, estão desanimadas ou se sentem improváveis e acham que o que o Senhor prometeu, os sonhos que o Senhor já derramou e mostrou não irão acontecer. Eu sou a prova disso, pastor Kleber também, de que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor declara. O Senhor é um bom pai que dá bons presentes aos seus filhos. Eu tenho repetido insistentemente isso para a minha igreja, para os meus amigos, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. O Senhor tem cumprido suas palavras, suas promessas. Eu peço que cada um que está nos ouvindo, cada um que está recebendo essa mensagem agora, tenha um conforto em seu coração de viver o que Deus declarou e possa sim ver a obra que Deus iniciou sendo concluída no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, e que Deus continue abençoando a cada um. Obrigado pela essa oportunidade, pastor Kleber, Fernando, Agostinho, que está nos servindo, essa igreja tão abençoada e esse canal, que o Senhor possa levar essa mensagem a muitos e muitos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, pessoal que está com a gente pelo Instagram, você já sabe as redes sociais da igreja, do pastor Otto, a rede social do pastor Otto? Otto Lopes com 2 T's e 2 S, porque tudo que é bom pode ser em dobro. Receba. Rapaz. Chama. O Rock Estrela, olha aí o que ele arrumou aqui. Olha, essa live vai ficar aí também registrada no Instagram, @PRKleberFlauzino, vai para o Facebook ficar registrada, depois o Agostinho vai editar ela também no Facebook, no YouTube da Igreja Brasil para Cristo SJC. E eu vou já remarcar com o pastor Otto aqui para ele estar aqui em setembro com a gente, fechando aqui uma coisa legal para a gente aqui. A todos vocês um forte abraço. Eu sou Kleber Flauzino, pastor da Igreja Brasil para Cristo em São José dos Campos. Como você já sabe, prejudicar você eu não quero, mas abençoar sempre. Beijo no seu coração, juntos até a eternidade. Deus abençoe você. Forte abraço em nome do Senhor Jesus Cristo.